Bom, nesse vídeo que eu vou abordar agora, também continuando com o assunto de polinômios, aqui eu tenho representado um polinômio qualquer de quarto grau, só colocando que esse polinômio, por ser de quarto grau, porque o expoente de maior grau da variável é 4, então é de quarto grau. Quem determina o grau do polinômio é de maior grau. Tem aqui terceiro grau, mas este se sobrepõe, porque é o de maior grau. Então, polinômio de quarto grau, e por isso ele tem 4 raízes. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos transformar esse polinômio num produto de fatores do primeiro grau. Eu tenho aqui representadas as raízes, vamos dizer assim, x igual a x1 é a primeira raiz, x igual a x2 é a segunda raiz, x igual a x3 é a terceira raiz, e x igual a x4 é a quarta raiz, porque são 4 raízes. Se eu pegar essa raiz e passar o x1 para cá, troca de sinal, né? Vai ficar x menos x1 igual a zero, passa esse para cá, fica x menos x2 igual a zero, e igualmente eu faço com os outros. X menos x3 igual a zero. O que eu tenho que fazer agora para transformar isso num produto de fatores? Simplesmente eu pego, multiplico esse termo por este, por este e por este. E aí eu tenho que esse polinômio está escrito numa forma de produto de fatores do primeiro grau. Sempre lembrando que este termo aqui, o coeficiente do termo de maior grau, vai ser colocado aqui na frente. Não podemos esquecer disso. Então tá aí, pessoal. Esse polinômio e estes são os mesmos, só que este está escrito numa forma de produto de fatores do primeiro grau. Se eu, por acaso, multiplicar tudo isso aqui, eu volto a ter aquele polinômio lá. Então aqui está as raízes, né? X menos x1, a primeira raiz, a segunda raiz, a terceira raiz e a quarta raiz. E aí eu escrevo desse jeito. Vamos fazer um exemplo prático. Na prática, fazer um polinômio, né? Escrever uma forma de produto de fatores para a gente ver como funciona na prática. Só lembrando que esse polinômio é de quarto grau. Então tem 4 raízes, 4 fatores. Poderia ser um polinômio de quinto grau. Daí teria 5 fatores. Sexto grau seria 6 fatores, porque sexto grau teria 6 raízes. 6 fatores. Então o número de fatores está ligado ao grau do polinômio. Vamos então pegar um exemplinho prático para ver como isso funciona na prática. Eu tenho aqui um polinômio e eu quero transformar esse polinômio num produto de fatores do primeiro grau. Bom, para dificultar um pouquinho mais, eu não dei as raízes. As raízes eu vou ter que descobrir. Mas a gente já viu em vídeo passado que P é o conjunto de todos os divisores do termo independente. Quais são os divisores do 2? É mais 1, menos 1, são os divisores desse termo, mais 2 e menos 2. Esses são todos os divisores do fator independente, do termo independente. Agora eu vou chamar de Q todos os números que são divisores do termo de maior grau. Sempre assim, pessoal. Pega os divisores do termo de maior grau e os divisores do termo independente. Então, quem são os divisores deste termo aqui? Igualmente, então, mais 1 divide o 2, menos 1 também divide 2. Para dividir 2, o mais 2 também divide 2 e o menos 2 também divide 2. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer todas as combinações que eu conseguir com P sobre Q. Os divisores do termo independente combinado com os divisores do termo de maior grau. E aí eu vou ter candidatos a raiz, as possíveis raízes. Então as raízes poderão ser 1 dividido por mais 1, dá 1. 1 dividido por menos 1, menos 1. 1 dividido por 2, dá 1 sobre 2. 1 dividido por menos 2, menos 1 sobre 2.
Gastei 1. Agora o menos 1. Menos 1 dividido por 1, dá menos 1, já tem ali, não precisa repetir. Menos dividido por menos, dá mais 1 também, não precisa repetir, já tem. Menos 1 dividido por 2 dá menos 1 sobre 2, não precisa repetir. Menos 1 dividido por menos 2 dá 1 sobre 2, não precisa repetir. Agora o 2 dividido por 1, ó, esse não tem. 2 dividido por 1 é 2. 2 dividido por menos 1 é menos 2. 2 dividido por 2 é 1, já tem, não precisa botar. E 2 dividido por menos 2 é menos 1 também, não precisa colocar outra vez. Agora é a vez do menos 2. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2, já está ali, não precisa colocar. Menos 2 dividido por menos 1 dá 2 positivo, está aqui, não precisa colocar. 2 por menos 2 com 2 dá menos 1, não precisa colocar. E menos 2 com menos 2 dá 1, não precisa colocar. Então, essas aqui são as possíveis raízes do nosso polinômio. Agora, para a gente saber quem é raiz, a gente vai ter que testar. Isso a gente já viu em vídeos passados. Eu estou só repetindo para a gente sedimentar melhor. Eu vou testar para começar o número 1. Número 1 eu vou substituir dentro do x. Se der 0 é porque é uma das raízes. Vamos colocar então 2 vezes 1 ao cubo mais 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 2. 1 ao cubo dá 1, vezes 2 dá 2, mais 1 ao quadrado dá 1, menos 5 mais 2. 2 mais 1, 3, menos 5 mais 2. 2 mais 2, 5, menos 5, resposta. Então, P de 1 é 0. Ok, está comprovado que 1 é raiz. Agora que nós temos que 1 é raiz, eu vou usar Briot-Ruffini para descobrir as outras raízes. E aí, descobrindo as raízes, eu posso escrever finalmente de forma fatorada. Então vamos para o Briot-Ruffini. Para aplicar o dispositivo de Briot-Ruffini, eu vou fazer um chiqueirinho aqui, eu chamo de chiqueirinho. Cada um chama do que quer. Assim. Aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio. O 2. Depois aqui na frente tem 1. Menos 5. E o 2 aqui eu vou colocar separado aqui o 2, que é o termo independente. A raiz que eu encontrei é 1, a gente já viu que é a raiz. O que a gente faz? Eu tenho um polinômio, deixa eu pegar uma canetinha diferente aqui, que tem grau x3. No momento que eu aplicar o dispositivo, eu vou ter um outro polinômio x com grau menor, x2. Então, aplicando esse dispositivo, eu tiro essa raiz conhecida 1 e obtenho um polinômio que não tem essa raiz. Pelo menos esta. Pode até ter outra raiz 1, mas esta aqui especificamente já subtraí. Como é que a gente faz? Baixa, o primeiro despenca, dá 2. E aí, esse 2 eu multiplico pelo 1. 2 vezes 1 dá 2. Coloca aqui. Resposta, soma este com este. Nós já vimos o dispositivo em vídeos passados, estou só revisando, né? Dá 3. Multiplica esse 3 pelo 1. 3 vezes 1 dá 3. Coloca aqui e faz a soma. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Multiplica. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. E aqui está o resto da divisão. Ok, pessoal. Então, neste caso, isso aqui é o resto, se eu aplicar a divisão, né? E o novo polinômio que eu vou obter é de grau 2. Então, 2x2, que é esse aqui, grau 2, mais 3x menos 2, igual a 0. Pronto. Agora eu vou achar as outras raízes por Bhaskara. Por quê? Porque o grau é 2. Podemos usar menos b mais ou menos raiz de b quadrado menos 4a vezes c. Eu coloco a forma de Bhaskara porque ela não deve ser um empecilho para vocês. A forma de Bhaskara é coisa que se vê na 8ª série e já tem que ser uma coisa que não dá medo. Algo dominado. O a aqui, colocando o b, o a é 2, o b 3 e o c menos 2. Vamos substituir agora os termos aqui na fórmula de Bhaskara. 3 aqui, menos 3, mais ou menos raiz de 3
ao quadrado menos 4 vezes a vezes menos 2 sobre 2 vezes 2. Resolvendo, menos 3 mais ou menos raiz aqui embaixo vai dar 9. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 dá 16. Positivo aqui, com 9, 25. Raiz de 25 é 5 sobre 4 aqui. Resolvendo, continuando nossa Bhaskara aqui, menos 3 mais ou menos 5 sobre 4. E aí as raízes vão ser menos 3 mais 5 sobre 4 e menos 3 menos 5 sobre 4. 3 aqui vai dar 2 sobre 4, simplificando dá 1 sobre 2. A outra raiz, menos 8 sobre 4, que dividindo dá menos 2. Aí então todas as raízes então. Bom, agora que eu já tenho as raízes e o polinômio, né, vou escrever na forma fatorada. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer x menos 1 igual a 0, passa o 1 para cá. X mais 2 igual a 0, passa o 2 para cá. X menos 1 sobre 2 igual a 0. Tudo que eu fiz foi passar a raiz para o lado de cá e deixar desse jeito aqui. E aí o polinômio vai ficar x menos 1 vezes x mais 2, forma fatorada, vezes x menos 1 sobre 2. Não se esquecendo que esse número 2 que está aqui na frente, ó, eu tenho que trazer e colocar aqui na frente também. Então o coeficiente que tiver aqui vai aqui. Então tá aí, pessoal. Esse polinômio aqui está escrito na forma fatorada. Escrevi da forma fatorada, né, destacando as raízes. Então é assim, não se esquecer desse termo que se coloca aqui na frente. Acha as raízes igual a 0, multiplica os termos e pega o número que está aqui na frente e coloca aqui. Então, o polinômio escrito na forma fatorada. Se eu tiver o polinômio assim, ó, é muito fácil, né? Se me derem o polinômio assim, coisa que se faz na faculdade, e eu quiser encontrar as raízes, daí é fácil. É só pegar e fazer x menos 1 igual a 0. A primeira raiz é 1. Pega esta aqui, x mais 2 igual a 0. A segunda raiz é menos 2. E este aqui, x menos 1 sobre 2 igual a 0. A terceira raiz é 1 sobre 2. Quando o polinômio for dado na forma fatorada, é muito fácil de encontrar as raízes, porque eu já estou enxergando elas ali. Então tá, esse exercício, né, escrever o polinômio na forma fatorada. Esse vídeo, então, eu vou encerrando por aqui, pessoal. Espero que tenha ajudado. E no próximo vídeo eu vou dar prosseguimento a polinômios.